Oi, gente, para quem já entrou, desculpa aí a demora, eu estou aprendendo a usar isso aqui ainda. Eu nunca fiz entrevista pelo YouTube, eu sempre faço pelo Facebook, mas com o Evandro, como a gente ia fazer à distância, a gente achou melhor fazer pelo YouTube, porque parece que é bem complicadinho fazer isso pelo Facebook. E a gente estava aqui aprendendo, se batendo para abrir a live, mas acho que deu certo. Eu não sei como é que faz para abrir para perguntas. Se alguém tiver sugestão de como fazer para abrir para perguntas, pode comentar lá no Facebook, que eu, que eu tento ajustar aqui. Eu não manjo muito aqui dessa ferramenta ainda, então tenha um pouco de paciência comigo. Vamos começando, Evandro. Primeiro, obrigada por aceitar o convite. Isso aqui é praticamente a minha estreia no YouTube, porque eu nunca tinha feito isso antes. Então, se eu fizer alguma barbeiragem, me perdoe. Evandro, eu tenho uma dúvida seríssima sobre você. Você já foi comunista alguma vez na vida? Não, nunca. Nunca. Eu sempre fui de direita, mesmo quando não era tão politizado, porque eu sempre fui criado no comércio, desde os 14 anos eu trabalho. Eu acho que quem começa a trabalhar cedo, ainda mais que no meu caso, que eu fui vendedor comissionado, ou seja, você tem que trabalhar para conquistar o que é seu, dificilmente o cara vira comunista. Então, nunca fui comunista, nunca fui esquerdista, e mesmo antes de ser politizado. Depois, então, nem se fala. E quando é que você declarou guerra aos comunistas, assim? Por que você resolveu escrever um livro para rebater o comunismo? Você já tinha sofrido muito nas mãos de comunistas? Você teve muito contato com comunistas? Qual é seu trauma? Não, na verdade, eu não tive muito esse lance de trauma, não. Na verdade, assim, meu trauma foi o medo da esquerda mesmo, né? Da esquerda em Ah, geral. Principalmente a partir de 2011. Em 2011, num belo dia, eu tropecei no site do Mises Brasil e aí eu comecei a ficar viciado naquilo lá. Eu li quase todos não, mas eu li mais da metade dos artigos que tinha no site no espaço de um ano. Foi uns 500 artigos. E foi ali que eu comecei a entender melhor como que funcionava o comunismo, como foi o socialismo. Comecei a entender melhor as ideias narcocapitalistas também. Tem muita ah. gente que pensa que a minha formação é conservadora, mas na verdade a minha formação política, assim, meu início foi anarcocapitalista. Não, eu nunca fui anarcocapitalista, mas o meu conjunto de leituras principal foi anarcocapitalista. Depois que eu fui conhecer, daí, por exemplo, Olavo de Carvalho, daí 1, 2 anos, e aí comecei a me interessar mais por autores conservadores. Quer dizer, eu já era conservador mesmo quando li os ANCAPs, né? Mas eu comecei a me interessar mais por conservadorismo depois, comecei a angariar outras leituras também. Mas minha Então, formação foi ANCAP, mas foi por medo da esquerda. então, hoje você se E a considera um ideia de escrever. conservador. Sim, com certeza. Economicamente, é um liberal. Sim. Até porque, em tese, todo conservador acaba sendo um liberal na O economia, conceito né? de conservador é conservador nos costumes e liberal na economia, né? É até meio Isso, que basicamente isso intuitivo, aí. gente. Mas é porque assim, no Brasil a coisa é meio confusa, então é bom deixar claro. Sim. Como conservador, então, você deve ter uma preferência para candidato a presidente. Quem seria? Vou ser sincero para você, nesse momento eu não estou muito preocupado com a eleição, não. Até porque eu não tenho nenhum candidato 100% definido, nenhum que me agrada 100%. Então, eu vou deixar rolar até chegar perto da eleição. Por exemplo, até 30 de agosto, se eu não me engano, não começa a campanha, ou seja, tem mais um mês e meio. Os Ah, candidatos até lá provavelmente não vão registrar seus programas de governo. Então, a gente não sabe o que eles pensam de verdade. Nem na hora, talvez a gente não fique sabendo. Então, nesse momento, o que eu quero? Eu quero divulgar as minhas ideias dos livros. Somando, somando os 2 volumes dos Não Senhor Comuna, são 41 falácias esquerdistas que são desmascaradas. O que eu quero? Trazer essas ideias para o debate público. Eu quero que quase todos os candidatos, ou pelo menos os não esquerdistas, passem a defender ideias parecidas com as que eu defendo. Então, assim, ah. conforme essas ideias forem se alastrando,
Por exemplo, o Lula se gabava que em 2009 não tinha nenhum candidato não esquerdista que ia disputar a eleição de 2010. Nesse ano, provavelmente, a gente vai ter 4, 5, 6 candidatos não esquerdistas, ou de centro-direita, ou de direita, Com ou certeza, a liberal. janela está virando a nosso favor, né? Isso é Isso, a janela de Overton está vindo para o nosso lado. E é isso Uhum. que a gente busca influenciar. Por quê? Porque político, muitas vezes, é oportunista. Se a janela de Overton está indo para o nosso lado, os políticos vão começar a defender as nossas bandeiras, alguns porque realmente acham que Porque elas são realmente interessantes, acreditam e outros por oportunismo. Mas é importante isso, fazer as outro por pessoas erradas também oportunismo, fazer as coisas certas, né? sim, sim, uns por oportunismo, outros por pragmatismo. Uhum. Mas já é alguma coisa, porque mesmo por oportunismo, a partir do momento que o cara começa a defender alguma coisa, ele fica com algum leve compromisso de tentar colocar aquilo lá em prática, né? Pelo menos ele vai colocar no plano de governo, e colocando no plano de governo, aquilo lá se torna uma diretriz para o governo dele. Então é isso que eu quero, que eu acho importante, a gente influenciar os candidatos. Por exemplo, eu mandei o meu livro, o segundo aqui, o Não Senhor Comuna, volume 2, eu mandei para todos os senadores titulares, com exceção dos do PT. Por mais que falem assim, não, mas não adianta nada, esses caras são cobra criada, eles já têm os posicionamentos. Eu acho que não é bem assim. Tirando os radicalmente esquerdistas, os centristas, eles são meio maré vai com as outras, vão para o rumo que a correnteza leva. E outros podem ler o livro e gostar dos argumentos, e aí, Mas por que você eventualmente, numa excluiu só o votação, eles PT? votaram. O PCdoB, Oi? por que você excluiu só o PT? O PCdoB, PSOL, ou enfim, outros partidos de esquerda? Você mandou o livro? O pessoal acho que só tem um senador, né? Se não me falha a memória, um ou dois. O PCdoB também acho um ou dois. Então, assim, eu achei irrelevante excluir eles. Falei, vou mandar para eles também. Então, só excluí os do PT. Mas podia ter excluído também eles. Mas Entendi. mandei para a Graziotin só pelo prazer. Por exemplo, a Graziotin do Será que ela vai PCdoB, ler? senadora pelo Amazonas, eu mandei só pelo prazer de escrever uma dedicatória falando um monte de coisa para ela. Até devia ter batido uma foto para postar no Face depois, Devia mas ter chamado ela para fazer um debate com você. sim, é que eu acho que ia ser difícil ela aceitar, né? Geralmente, políticos esquerdistas que têm alguma coisa a perder não aceitam. É que nem o pessoal fala assim, ô Evandro, mas por que só esquerdista fraco aceita debater com você? Porque o esquerdista que não é tão fraco, ele é mais esperto. Ele sabe que num debate, dificilmente, principalmente sendo debates baseados nas ideias do livro, que são ideias baseadas principalmente na escola austríaca, dificilmente um esquerdista vai levar vantagem. Ele tem que ser muito sofista, tem que usar de uma dialética, aquela dialética bem erística mesmo, Bem para ter Ciro chance. Gomes, assim. Isso, para ter alguma chance. Mas um Ciro Gomes, ele sabe que ele tem um telhado de vidro também. Ele Sim. sabe que a minha postura num debate com ele não ia ser igual ao do Constantino, por exemplo. O Constantino, além de estar um pouquinho despreparado, estou criticando o Constantino, não. O Constantino faz um trabalho legal também. Não gosta de jogar pedra nos nossos, não gosta de jogar pedra em ninguém, né? Pedra retoricamente falando, sabe? Não sou violento. Mas eu acho que o Constantino ele se equivocou naquele debate, principalmente o equívoco dele foi de postura. Não dá para você sentar na mesma mesa que o Ciro, achando que você vai ganhar dele simplesmente com argumentos, sorrindo e falando amém para ele. Porque o cara vai te interromper, ele vai ser grosso, ele vai te ironizar. Se você não estiver preparado para isso, você cai do cavalo, o cara te engole no debate. Por falar em debate, Sinote, qual foi o primeiro debate que você participou com o comunista e quem ganhou? Como é que foi Ah, a eu história do ganhei primeiro todos, né? debate? Modéstia à parte. O Foi com primeiro quem? foi com um professor de história formado na Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia. A gente estava debatendo Olha, no aqui da grupo de Bahia. debates. A gente estava debatendo no Paulinho Neco, ele chama. A gente estava debatendo no grupo de debate da própria universidade e saiu a ideia do debate. Eu sei que em 2 horas a gente organizou o debate e foi um dos debates que teve mais audiência dos que eu fiz, pelo menos ao vivo, como foi o primeiro. A hora que eu divulguei aquilo lá nos grupos, era uma novidade, né? Isso foi em 2015. Então, assim, um monte de gente assistiu ao vivo tal, mas foi assim, de supetão. Em 2 horas a gente resolveu que ia ter o debate e mandamos brasa. Entendi. Como é que você decide os temas que você vai rebater no livro? Assim, são argumentos que você vê na internet? São argumentos que seus amigos esquerdistas falam? Assim, qual é... Ou, enfim, como é que você define quais são os temas que você vai tratar dos seus livros? O primeiro livro, ele nasceu meio sem querer, né, esse aqui.
Vou explicar o que é sem querer. Eu fui candidato a deputado na eleição passada. Após a eleição, 2 meses depois da eleição, em dezembro de 2014, eu comecei a fazer uma série de posts no Facebook em que eu desmascarava uma falácia esquerdista. Fazia um por dia. E a galera começou a curtir. Mas, assim, os posts tinham 15 linhas neles, não eram... Eu não colocava todos os argumentos, não destrinchava, não tinha uma formalidade, mas a galera começou a gostar bastante. Aí eu comecei a ver, putz, esse negócio tem futuro. E eu que era um cara que não tinha muita curtida no Face, tinha post que começou a dar 80, 100 curtidas. Isso para post que era meio grande, é bastante, que, pô, a galera não gosta muito de ler textão, né? E a galera começou a curtir e falou, por que você não faz um blog? Por que você não faz um livro? Aí depois de uns 10 dias eu tinha certeza que eu escrevi o livro, porque sem querer eu achei a forma. O que era a forma? Eu começava os posts falando uma falácia, tipo, não foi o verdadeiro socialismo. Aí eu começava respondendo, não, caro comuna, pia, nem vou falar, eu falava um palavrão, sempre que eu respondia com esse palavrão. Claro que depois, na hora de escrever o livro, o palavrão não ia poder entrar no livro, né? Então eu troquei de não caro comuna pi para não senhor comuna, mas assim, sem querer eu achei a forma. Aí eu só precisei desenvolver melhor os argumentos, né? Achar uma bibliografia interessante que respaldasse, que me desse ainda mais argumentos. E assim, então boa parte dos que entraram no primeiro livro foram falácias que eu desmascarei em posts do Facebook que eu acabei desenvolvendo depois. Outras eu fui criando com o tempo, né? Fui pensando, puta, qual falácia que é interessante, que eu já ainda não fiz? E aí vai aparecendo, tal. Algumas você faz, descarta, algumas você não acha a bibliografia interessante. Dá trabalho principalmente, porque não é sempre que tem coisas que você acha que você defende. Tipo, você acha que você tem o melhor argumento para aquilo lá. Mas a hora que você vai botar no papel, você fala, mas pera lá, eu defendo mesmo isso. Isso que eu estou falando aqui, ele é respaldado pela teoria mesmo e pelo empirismo também. E aí você se questiona. E para ir para o livro, é porque eu cheguei à conclusão que os argumentos estavam sólidos, bem fundamentados, estava de acordo com a teoria, de acordo com a empiria. Então, assim, você tem uma batalha interna. É tipo assim, tem muita gente que pensa que é fácil escrever um livro desse tipo. Não, não é. É uma briga com a gente mesmo. Eu falei, muito capítulo acaba não entrando, você acaba se martirizando, você acaba piorando, às vezes, piorando, que eu quero dizer assim, eu deixaria o livro mais interessante se eu não fosse quem eu sou, se eu não tivesse um certo, com modéstia à parte, esse elogio de boca própria não é muito legal, mas por eu ser do jeito que eu sou, de querer ser meio honesto intelectualmente, às vezes eu acabo piorando o livro. O que é piorar o livro? É tirar alguns argumentos que os direitistas acham interessantes, mas que eu não acho que estão tão honestos intelectualmente. Eu vou piorando. O capítulo dá uma piorada. Você acha que não tem embasamento suficiente, né, para você afirmar? Seria uma coisa mais ou menos assim. Só que ao piorar também eu deixo o livro muito sólido. Aí quando eu caio num debate com o esquerdista, não tem buraco para ele me derrubar. Entendi. E nesses debates aí com esquerdistas, você já ouviu muito absurdo, assim, muito argumento que você ficou, nossa, não acredito que esse cara pensa isso. Assim, conta aí alguma coisa absurda que você já ouviu de um comunista no debate. É difícil lembrar agora, mas teve um, por exemplo, que ele disse que alguma coisa assim, que se a pessoa não trabalhasse, ela não conseguia, como ele falou mesmo? Que ele não tem direito a ter uma Ferrari. Onde já se viu, o capitalismo não tem direito a ter uma Ferrari, alguma coisa assim. E um argumento que me deu a entender que eu não lembro exatamente quais foram as palavras dele, mas que a minha resposta para ele foi basicamente essa. Você acha que alguém é escravo de você para trabalhar para você ter o direito a tal coisa com o trabalho de outra pessoa? Eu sei que veio tão na reta, foi um debate com, se eu não me engano, com um cara que faz mestrado numa Universidade Federal em Minas Gerais. Eu não lembro o nome dele, para me fugir o nome dele. Mas foi um dos meus últimos debates, acho que foi em janeiro que eu fiz esse debate, enfim. Então, assim, vem muito argumento tão tosco, mas tão tosco que assim, é muito fácil desmascarar na hora, mas é difícil lembrar depois. Teve um outro que disse também que o PIB per capita da cidade dele, esse foi um cara da Universidade Federal eu não lembro se é na Universidade Federal do Mato Grosso, campus de Sinop. Eu sei que o cara era de Sinop, no Mato Grosso do Norte, né? Não é do Norte, mas Mato Grosso lá de cima. E ele disse que o PIB per capita da cidade dele era 16 mil reais, mas que ele não conhecia ninguém na cidade dele que ganhava isso. E assim, o grande equívoco dele é que quando se fala em PIB per capita, se fala anual.
Ou seja, ele tinha que dividir aquilo lá por 12. Claro que ele não... Apesar de, claro que existe algumas pessoas ganhando 16 mil, mas ele não tinha nem o domínio do conceito. O PIB per capita se fala em termos anuais. Então ele tinha que dividir aqueles 16 mil por 12, e ele ia chegar numa renda, um PIB per capita mensal na cidade dele de 1.000 e poucos reais, que estava dentro da realidade. Então, assim, então ele disse, essas medidas não servem para nada, o PIB per capita da minha cidade é 16 mil, mas eu não conheço ninguém ganhar isso. Então, o cara, assim, ele era Provavelmente ele estava totalmente... criticando a desigualdade social. Sim, mas ele era totalmente analfabeto em matéria dos conceitos e estava querendo cantar de galo. Esse foi um dos mais gostosos. Eles acham que economia é o jogo de soma zero, né? Para uma pessoa ser rica, a outra precisa ser pobre. E na prática a gente sabe que não é assim. Sim, aliás. Né? Então, se a gente quer enriquecer o país, a riqueza vai se produzir. Nenhum caminho melhor do que produzir riquezas. Né? Para eu ser rica, eu não preciso empobrecer ninguém, pelo contrário. Se eu for rica, eu vou acabar criando, né, um círculo de riqueza ao meu redor, porque eu vou contratar gente para trabalhar comigo, eu vou comprar mais coisas na loja, mais coisas no mercado. Enfim, então acho que a esquerda precisa aprender que a economia não é um jogo de soma zero. Então, a desigualdade em si não é um problema, o problema é a pobreza. Se um cara ganha 1 milhão e o outro ganha 10 reais, o cara que ganha 1 milhão não é o problema é que ganha 10 reais. Então, acho que isso é um ponto crucial que a esquerda precisa aprender. Sim, até esse é um capítulo aqui do meu livro, Economia e Jogo de Soma Zero, essa é uma das falácias desmascaradas. Porque quando alguém monta uma empresa, ele cria riqueza onde antes não existia. Então, na verdade, ele está colaborando para a maior produção de bens e serviços, que é bom para todos, inclusive, especialmente para os mais pobres, que passam a ter mais acesso a esses bens e serviços. Ou seja, por que uma Ferrari é cara? Porque poucas Ferraris são produzidas. Se fosse produzida 1 bilhão de Ferraris por ano, todo mundo ia ter uma Ferrari. Então, o que a gente precisa estimular? Produção. Quanto mais produção, mais bens vão ser produzidos e mais os pobres vão passar a ter acesso a eles também. Isso vai barateá-los. Se a economia fosse jogo de soma, o que é o jogo de soma zero? O jogo de soma zero é aquele jogo que para um ganhar, um tem que perder. Por exemplo, eu costumo sempre falar nas lives que eu faço, o pôquer é um jogo de soma zero. Por quê? Se eu for jogar pôquer com a Priscila e se ela apostar 50 reais e eu apostar 50 reais, o único jeito de eu ganhar os 100 reais que estão em jogo é ela perder os 50 reais dela. Isso é um jogo de soma zero. Para alguém ganhar, alguém tem que perder. Economia não é um jogo de soma zero. Quando alguém cria uma empresa, começa a produzir novos bens, ele está criando mais riqueza. Então ninguém está precisando perder. Exatamente. Quando eu falei que eu ia entrevistar você, um seguidor meu pediu para te perguntar não, para pedir para você falar sobre a função social da propriedade privada. O que você acha disso? Eu acho que a função social da propriedade privada, ela é quase uma coisa abstrata, mas que deve existir. Aquele famoso, deve existir para não ser usada, mas deve existir. Porque eu sempre costumo dizer que a gente, quando vai pensar em um princípio, você tem que levar ele até as últimas consequências. E é nisso que eu me baseio em relação à propriedade privada. Eu vou explicar agora por quê. Vamos supor que não existisse a função social da propriedade privada e que todos os proprietários de terra, eles decidissem, eles falassem assim, a gente é malthusiano, a gente quer acabar com 90% da população da terra. Não tem muita gente na Terra, vamos acabar com 90% da população na Terra. Vamos parar todos nós de produzir nossas propriedades rurais ao mesmo tempo. Claro que não tem incentivo econômico para fazer isso, tá? Mas eu só estou dando um exemplo. Eu estou querendo dizer, é um exemplo verossímil, porque é possível. Ele é improvável, a lógica econômica diz que ele não vai acontecer, mas ele é um exemplo verossímil. Verossímil é uma coisa possível. Vamos supor que todos os proprietários de terra decidissem fazer isso ao mesmo tempo. Vamos parar de produzir, vamos produzir só o suficiente para a nossa própria subsistência, talvez para mais algum adicional aí para dar um lucrinho, mas vamos exterminar toda a população da Terra. Você acha que eles deveriam ter o direito de fazer isso? Não sei. Não faz pergunta difícil. Então, é por esse princípio que eu defendo o direito da função social da Terra. Por quê? Porque a partir do momento que eles decidissem não produzir na terra deles, eu não estou dizendo que alguma outra pessoa ia ter o direito de tomar a terra deles, mas outra pessoa, famélica, ia ter o direito de entrar na terra deles improdutiva e produzir lá. Ele poderia continuar sendo dono da terra, formalmente. Não, mas o cara pode produzir em casa, de repente ele pode plantar feijão em casa e comer.
sei Sim, lá. Ou mas então, aí você isso não está... vai acontecer nunca, porque se faltar comida no mundo, provavelmente vai aparecer alguém querendo lucrar e vai Sim, é o que produzir eu... a comida Priscila, mas é necessária. como eu te disse, a lógica econômica diz isso aí que você está dizendo, e eu concordo. A lógica econômica diz que isso não tem, que as probabilidades de socorrer é próxima de zero. Eu diria Mas que já é existe uma... zero. Não é zero porque eles podem fazer isso se quiserem. Seria zero se eles não pudessem, seria zero se fosse uma coisa inverossímil. Tá, Então é então você é a nisso que favor da função social só nesse caso extremo. Seria isso? sim, a função, por isso que quando eu falei para você que ela tem que existir como um ente abstrato como o norte, ela tem que existir na lei como ela já existe, aliás. A função social da propriedade já existe na legislação brasileira. Eu não estou falando nada de novo. E nem por isso o governo sai desapropriando coisa à torta e à direito. Ele tem que existir como um norte para não, que não vai precisar ser usado muito provavelmente. Mas ele deve existir até para o proprietário de terra pensar em fazer isso que eu falei, ele saber, não, se eu fizer isso daí, o cara vai ter o direito de entrar na minha terra. Por quê? Porque ele é famélico, ninguém é obrigado a morrer de fome. No exemplo que você está dizendo, as pessoas vão poder produzir no quintal. Mas o que eu estou querendo dizer é que, vamos supor que pessoas sem propriedade, existem pessoas sem propriedade, pessoas que moram em prédios, por exemplo. Essas pessoas que moram num apartamento, ele não tem condição de produzir o próprio alimento. Ele não tem um quintal. Por isso que eu falo que eu levo o exemplo ao extremo. Se todos os proprietários de terras agricultáveis do mundo decidissem parar ao mesmo tempo de produzir, algumas pessoas, em tese, morreriam de fome. E Uhum. a ideia de existir a função social da propriedade é para existir essa coisa abstrata que não é para ser usada, a princípio não é para ser usada, mas tem que existir formalmente, até para assegurar melhor o direito de propriedade do cara. O cara tem o direito de propriedade, como eu disse, não é porque alguém vai entrar lá e produzir se ele não estiver produzindo, é um caso extremo. Tem muita gente que fala, mas então você defende o MST? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que o MST pleiteia é um pedaço de terra para trabalhar. Mas ele não precisa Trabalhar trabalhar há na... Deixa controvérsias, né? eu só completar o raciocínio. Desculpa te interromper, mas só para completar o raciocínio. Ele não precisa de um pedaço de terra para trabalhar, para sobreviver. Ele pode fazer como eu, como você, por exemplo, que a gente se integra na sociedade a partir das cidades, trabalha, e a gente, com o produto do nosso trabalho, a gente recebe dinheiro, e com o dinheiro a gente compra o nosso alimento de um produtor rural, ou através dos representantes deles, dos distribuidores. Então, o cara do MST, ele não precisa da terra para sobreviver. Você entende a diferença? Uhum. O que o MST faz não é o que eu digo que um famélico poderia fazer, numa situação que todos os proprietários de terra parecem produzir. O famélico não teria a chance de fazer trocas voluntárias em busca de alimento, porque os alimentos não estariam sendo produzidos. No caso do MST, não. Um, um integrante do MST, ele simplesmente pode se integrar na cidade, como está sendo produzido alimento, pelo menos aqui no Brasil, em quantidade suficiente para alimentar todas as pessoas. Se ele está sendo mal distribuído, aí são outros 500, né? Se não está chegando em alguns lugares, são outros 500. Mas está sendo produzido alimento em quantidade suficiente. É só de se integrar na sociedade, através da divisão do trabalho, ele conseguiu o seu dinheiro para comprar o alimento através de um produtor rural ou através de um distribuidor deste. Não sei se eu fui claro, mas é essa a minha defesa da função Entendi. social da Isso aí dá para um propriedade, debate. Eu e ela é discordo de algumas exclusiva. coisas, mas dá para um debate bom aí. Vou mudar de tema, porque isso aí a gente pode ficar a noite toda. Eu queria fazer um exercício com você. Eu vou citar alguns cenários de segundo turno presidencial. Você vai me dizer quem você prefere, pode ser? Você pode, Se mas eu você não souber, você vai provavelmente... falar, não sei. Não, Vamos. eu acho que para você ganhar tempo, eu provavelmente vou falar para você, não sei em todos, ou Será? quase todos. Alguns muito claros, talvez não, mas provavelmente em todos. Vamos Assim, é tentar. muito cedo. Ciro Gomes e Marina Silva. Ciro Gomes e Marina Silva. Putz, difícil, hein? Provavelmente Marina, mas são duas péssimas opções. Boulos e Manuela Dávila. Também se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Provavelmente anularia. Bolsonaro e Flávio Rocha. Deixa mais para frente para mim dizer.
Hoje eu não votaria no Bolsonaro porque eu tenho 3 requisitos para votar num candidato. Ele atende 2. Se ele até o fim da campanha ele passar a me satisfazer no terceiro, que ele não satisfaz no momento, eu posso até pensar em votar nele. O terceiro é que eu não simpatizo com algumas declarações dele que ele deu no passado, que tem em vídeos, e que se ele não falar declaradamente que ele se arrependeu daquilo, que ele não pensa mais aquilo, e são algumas, não são uma só, eu não consigo mais... Bom, por exemplo, uma declaração que ele disse em relação ao Congresso, que é fechar o Congresso, não sei o que e tal, vai ter guerra civil, guerra civil, vai morrer inocente, vai, mas guerra é assim mesmo. Essa declaração não passa no meu crivo moral. Não passa. E quais são então, os dois essa declaração que ele passa? Oi? Você falou que tem 2 requisitos que ele passa e um que ele não passa. O que ele não passa é esse. E quais são os 2 requisitos que o Bolsonaro... Bom, assim, só para resumir, meus 3 critérios são os seguintes: eu não voto em socialista, não voto em abortista e não voto em simpatizantes de soluções revolucionárias. Entendi. Eu anulo o voto, mas não voto em... A eleição passada, a eleição de 2010 entre Serra e Dilma, eu anulei o voto. O Serra era um mal menor em relação a Dilma, mas o Serra não satisfazia todos os meus critérios, eu não consegui votar nele também. Entendi. Amoedo ou Alckmin? Então, Essa é fácil. Sabe por que eu te falo que é cedo, Priscila? Porque hoje eu não sei se... Eu preciso ver o que o Amoedo vai falar. Por exemplo, por isso que eu falo, se o Amoedo, por exemplo, satisfaria essas 3 diretrizes, essas 3 normas. Ele não é socialista, ele não é abortista, ele não é revolucionário, então acho que ele atende. Então, mas por isso que eu tô falando, só que é cedo. Eu prefiro, por exemplo, você vai falar assim, Amoedo ou Bolsonaro, não sei. Vamos ver até na eleição o que cada um deles vai declarar, para que lado que eles vão. Você entendeu? Só a última, essa vai ser mais fácil de responder. Porque, por exemplo, se eu entrevistasse o Bolsonaro, eu ia perguntar para ele. É que ele não vai dar uma entrevista para mim, mas se eu fosse entrevistar ele, aliás, eu estou convidado. Se ele quiser, eu estou convidado. Também eu ia perguntar para ele, Bolsonaro, você falou tal e tal coisa próximo, no fim da década de 90, você ainda pensa assim? Tá, se ele falar sim, eu falo, não, então meu voto não tem. Se ele falar, não, me arrependi, foi uma bobagem que eu falei, ele pode ser um cara votável também. Então é cedo ainda. Porque ele tem algumas virtudes também. Eu acho que ele pensa mais em relação à criminalidade do que os outros. Né? Eu acho que ele tem um foco maior em relação a isso. Ele tem algumas virtudes também, só que hoje ele não atende um dos critérios. Pode ser que até a eleição ele volte a atender. Entendi. Lula ou se jogar da ponte? Eu não sou suicida, então eu já sobrevivi a um governo Lula. Então, como eu não sou suicida, como eu sou um cara que amo muito a vida, a gente tenta encarar. Vai lacrar o 13 na urna. Não, eu ia anular o voto, mas não ia me jogar da ponte também. Então, Lula ou se jogar da ponte? Não tem essa opção. Na urna eletrônica não tem essa opção. Certo, Evandro. Você se lembra assim, do debate mais alto nível que você teve, assim, que você se surpreendeu com o nível do seu debatedor? Eu costumo dizer que você tem que tentar ir preparado para todos os debates. Dos meus 17 debates, só uns 2 ou 3 eu achei que ia ser fácil. Mas daí, um pouco antes do debate, eu sempre tô cagando na calça. Falei, puta, porque eu não me preparo. Se eu acho que vai ser fácil, eu não consigo me preparar, eu não consigo dar uma lida, não consigo... Sabe? Aí chega na hora e fala, puta, mas e se esse cara vier me... Então, assim, fundamentalmente, em todos os debates, eu vou bem preparado. Eu vou bem preparado mesmo, assim. Eu vou para ganhar o debate. Eu acho que eu tenho um dever moral com a direita, com os conservadores, com os liberais de ganhar. Não é só o Evandro que está ganhando lá ou perdendo o debate. Se eu perder para o esquerdista, fica muito feio. Não só para mim, fica feio para a direita. Eu sei que eu não sou um representante formal da direita, mas eu me sinto meio responsável. Então, assim, eu vou bem preparado. Agora, teve alguns debates que eu já sabia que iam ser difíceis e que, assim, foram difíceis, mas... modéstia à parte, eu consegui destrinchar. Por exemplo, eu debati com um aluno de Ciências Econômicas da Federal de Santa Catarina, com o Seguir. Eu sabia que ia ser um debate difícil, porque tanto ele já achava que o debate ia ser fácil. Eu tenho print dele falando que o debate ia ser fácil, que estava estudando mais do que o necessário para ganhar de mim. Depois do debate, ele
postou um monte de coisa, me pediu revanche, eu tenho print de tudo, assim. Se ele falar que ganhou o debate, eu apresento o print, ó, você me pediu revanche do debate, inbox, já me convidou várias vezes para debater do segundo livro, eu estou pensando se eu aceito ou não, mas eu sabia que ele era um cara preparado. Tanto que na época ele disse, não sei se é verdade, parece que ele disse que refutou a ideia de que da impossibilidade do cálculo econômico sobre o socialismo de Mises. Eu não sei se é verdade, foi a tese O cara dele, não sei se é refutou mesmo. verdade. Fato é que no debate eu consegui me sair bem com ele, mas não foi um debate fácil. Eu estava debatendo com um cara que não era bobo. Então teve, pô, de todas as pessoas que eu debati, 3 eram escritores, uns 4 ou 5 tinham mestrado, a maioria era professor. Então, assim, um ou outro era Zé Ruela mesmo. Essa ideia de divulgar seu livro em debates tem dado certo? E quantos livros você já conseguiu vender do primeiro volume e do segundo? Você tem esses números? Do segundo, eu tenho o número de um mês só, que é o primeiro mês. Então, assim, nem conta muito, assim. Eu vou receber o balanço agora no fim do mês, do segundo mês, que eu acho que é o cara começa a subir a venda. O início do segundo já foi melhor do que o início do primeiro, até porque o início do meu primeiro foi desastroso. Ninguém No te primeiro. conhecia ainda, né? Acho que. Não, o primeiro mês, a hora que chegou o balanço de vendas, e eu olhei lá que eu tinha vendido um total de 6 livros, para que eu distribuí. Porque foi assim, quando você lança um livro, o grande problema de vender livro é distribuição. Se você não tiver uma distribuidora fodida que coloque seu livro espalhado em todo o Brasil, você não vende livro. Então, para eu convencer o cara da distribuidora que o livro era bom, eu enchi a bola do livro, mas falei tão bem, falei que o livro tinha um potencial absurdo, que tinha muito mercado, que o público-alvo era imenso. Aí no primeiro mês, a hora que veio o balanço dos 1.000 livros que eu entreguei na distribuidora, tinha vendido 6. Ou seja, veio lá o estoque da distribuidora, 994 livros. Segundo mês, vendeu 38. Falei, nossa senhora. O cara deve estar achando que eu engambelei. Apesar que é tudo consignado, o cara não ia perder nada também. Ele era só me devolver os livros se não vendesse. Mas depois de 6 meses só que eu consegui vender 1.000 livros num mês só. Então demorou para pegar no tranco. Esse aqui já não, ele já começou um pouco mais aquecido, mas é difícil você fazer o livro pegar no tranco legal tal. E infelizmente, assim, eu dei um puta azar, não é dar desculpa esfarrapada, não. Mas o mercado editorial está completamente quebrado. Companhia dos Livros está em recuperação judicial, me devendo 4 meses. Cultura está fechando lojas, está difícil para pagar. A distribuidora faz 6 meses que não vende para eles. Agora está vendendo porque eu autorizei, se não pagar, a responsabilidade é minha. A Saraiva está em dificuldades financeiras, pediu uma moratória de 3 meses sem pagar nenhuma editora. Então o mercado está horrível, assim. Ninguém está pagando ninguém. Mas estamos indo. Continuo trabalhando o livro, continuo botando meu na reta. Eu continuo falando, ó, vende, se os caras não pagar é o banco. E assim, acho que tem muita gente que pensa. Nisso que eu falo, o esquerdista, às vezes ele é esquerdista porque ele nunca colocou o dele na reta. O dia que ele colocar o dele na reta, ele deixa de ser esquerdista. Porque daí ele vai ver que não é fácil você prosperar nesse mercado brasileiro aqui, principalmente anos de crise e tal. Com certeza. Você já teve alguma experiência de salvar algum esquerdista, sei lá, de receber alguma mensagem, ó, Evandro, eu era esquerdista, eu era comunista, li seu livro, me curei, agora eu sou liberal, sou conservador. Já teve alguma experiência desse tipo? Não, não, seria mentiroso. E, aliás, vou falar a verdade para você, não é meu foco. Não é meu foco. Porque o esquerdista, principalmente o convicto, ele dificilmente vai ser. O pessoal fala assim, mas você conseguiu convencer algum dos esquerdistas que você debateu? Eu duvido. Não. Mas não é meu foco. Meu foco, quando eu debato com esquerdista, é convencer a plateia. A plateia, A galera que está vendo, ouvindo, e principalmente com os livros e com os debates, dar argumentos para outros direitistas se tornarem formadores de opinião para convencer pessoas neutras. Eu costumo dizer que esquerdista convicto é 10% da população. E olhe lá, eu não sei se você trabalha em alguma empresa, assim, por exemplo, onde eu trabalho tem 30 pessoas. Se eu perguntar para as 30 pessoas que trabalham comigo, o que é esquerda e direita, eu te garanto que 25 não vão saber o que é. Eles não fazem ideia. Eles não fazem ideia de que é O esquerda e direita. senso comum brasileiro ainda é um pouco esquerdista, né? As ideias ainda são um pouco Então, esquerdistas. o Então, que a senso, pessoa tem ideia de esquerda, mas às vezes a pessoa nem sabe que aquilo é de esquerda. É porque ela
ouviu tanto aquilo a vida dela inteira que ela acha que aquilo é o certo a se pensar e, enfim, acaba absorvendo. Mas realmente é uma minoria muito pequena Sim. que é realmente esquerdista convicta. Sim, o senso comum esquerdista, ele defende essas coisas mais assistencialistas, tal. Por quê? Porque foi inoculado na cabeça dele que no capitalismo os ricos ficam mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Então ele entende aquilo lá como verdade. Aliás, essa é uma das falácias que eu desmascaro no Não Ser Comum na volume 1, fazendo um merchanzinho aqui. Então, assim, eu costumo dizer que a mensagem do esquerdista é muito fácil de ser propagada. Com 2, 3 palavrinhas, ele espalha um boato desse aí e entra no ouvido das pessoas como música. Ah, então eu não sou culpado de eu ser pobre. O culpado é que os ricos ficam mais ricos, não sou eu culpado. O cara já se. Aquilo lá satisfaz até o ego dele. Porque ele passa a achar que não é culpa dele, o fracasso, o eventual fracasso dele. Claro que tem um contexto de que algumas coisas realmente não são fáceis para se prosperar, principalmente no nosso mercado fechado aqui brasileiro, com tão excesso de burocracia e de regulamentações. Claro que não é fácil. Mas o que a gente tem que passar é que a liberdade econômica é fundamental para o crescimento econômico de um país. Os países com mais liberdade econômica são os países que têm mais ricos, são os países que têm a classe média mais forte, são os países que têm menos pobres. Então, são esses dados que a gente tem que passar para a galera. E que, na verdade, assim, nem há tanta riqueza no Brasil, como o nosso PIB per capita é de cerca de 10 mil dólares, nem há tanta riqueza assim para ser dividida. Né? Por exemplo, tem muita gente que fala assim, puta, mas na Suécia o welfare state funciona, eles dividem. A riqueza foi criada lá primeiro. Lá tem uma PIB per capita 30, 40 mil dólares. E o mercado Claro lá que dá... é relativamente livre, né? Bem em relação ao Brasil, pelo menos, Sim, exato. o mercado. Exato. Eles não matam a galinha dos ovos de ouro. O que é a galinha dos ovos de ouro? Os empreendedores. O imposto de renda de pessoa jurídica efetivo lá, a alíquota máxima é inferior à do Brasil. Uhum. Então eles sabem, eles preferem taxar o quê? Consumo e renda. Consumo, todo mundo paga igual. Todo mundo paga quando compra uma caneta, paga o mesmo imposto, tanto faz se é pobre ou se é rico. Então eles preferem taxar consumo e renda do que taxar as empresas, que são as galinhas dos ovos de ouro. Porque se taxar a empresa, meu amigo, se asfixiar a empresa, a economia vai para o buraco. Então, assim, é difícil a gente passar essa mensagem de explicar a lógica econômica. Mas é o que sobra para a gente é fazer isso, a gente tem que explicar essa lógica econômica. Assim, Uma prova disso é que eu não conheço ninguém que era liberal economicamente e se tornou de esquerda. O contrário tem um monte, mas ninguém fez o caminho inverso, né? Então é realmente falta de informação, falta de, enfim, de entender direito como as coisas funcionam. Uma vez que você entende, né, o funcionamento da economia, como é que se cria riquezas, como é que as pessoas conseguem empregos, renda, a gente não volta atrás, né? As pessoas não evoluem, as pessoas tendem a evoluir suas convicções. Evandro, eu vou encerrar, acho que o que eu tinha para perguntar é isso. Você tem alguma coisa que você queira comentar, que eu não perguntei, que você acha importante comentar? Não, eu achei que foi legal, tal. Eu só falar para a galera que os livros estão sendo vendidos na Saraiva, né? Não Ser Comum, não Ser Comum na volume 2. E eu agradeço aí o convite. Oi? Vende na internet o livro? Sim, dá para comprar pela internet, pela Saraiva, na Amazon, Submarino, todos os sites têm o livro. Pronto. Então, fica aí seu recado, quem quiser comprar o livro, para... Enfim, eu vou comprar, eu não li ainda nenhum dos dois. Eu vou comprar os dois, para me inteirar aí dos argumentos contra os comunistas. Isso vai gostar bastante. Obrigado a você, Priscila. Valeu. Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Boa noite.